ela diz para Esau falar, mas José não para falar. José fala de ter equilíbrio na saúde. E dissemos que temos que procurar o nosso ponto de equilíbrio. Muitas coisas em nossa vida ocorrem porque passamos o ponto. Quando passa-se o ponto, tem que voltar. Quando se exagera, precisa voltar e corrigir. Quando passa o tempo de se cuidar, necessário é mais tempo para voltar e acertar. O ponto necessário de equilíbrio que o espírito precisa faz com que ele alcance tudo no seu tempo, no tempo certo. Os frutos crescem no seu tempo, as plantas no seu tempo. A vida reage em seu tempo, mas muitas vezes esse tempo é desprezado por nós. Enquanto a mente não consegue ter entendimento, ela passa o tempo perdendo tempo. E por não usar certo esse ponto, ele vai mais tarde ver que se fizesse com mais simplicidade sua própria vida, viveria mais no ponto certo. Nervoso, passa-se ponto. Comer demais, passa-se ponto. Guardar tristezas, passa-se ponto. Não exercitar, passa-se ponto. Não aprender, passa-se muito o ponto. E o espírito, conforme vai aprendendo, a mente vai entendendo que Deus tem um ponto certo para todas as coisas. Se buscar entender isso, as decisões serão mais assertivas. Vai começar a cuidar de qual é o ponto que devemos ter em tudo que vamos fazer. Se for dar a alguém orientação, qual é o ponto certo para a orientação ser por ele absorvida? Se vai corrigir alguém, qual é o ponto para não ter excesso na correção e fazer com que essa correção ajude o outro também a se corrigir? Se vamos definir caminhos, destinos, quais são os pontos que devemos observar de não desprezar a nós mesmos em benefício daqueles que queremos ajudar? Muitas doenças que refletem em nossos corpos são por causa dos pontos que nós não entendemos, não observamos em nós. E cada ponto tem um sinal. Quando se faz um alimento, o ponto do sal é o sabor do paladar. Quando se passa a mais, o sinal ruim começa a incomodar. Tudo em nossa vida, quando passa o ponto, incomoda. Quando não chega ao ponto, ansioso fica ainda de alcançar. Muitas doenças de ansiedade, cobranças íntimas do ponto que ainda não alcançou.
Não adianta somente correr, pois o ponto não é a correria que se faz alcançar, mas a sabedoria de encontrar em si mesmo o seu equilíbrio. Perceba que tudo no universo tem um ponto de equilíbrio. Quando não equilibrado está, cria-se distorção, cai. Quando não equilíbrio está, funcionamento do corpo torna-se mais difícil. Necessário voltar ao ponto para equilibrar. Todo tratamento que é feito é para ajudar a cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio. Mas depois que aprende, deve continuar a manter o equilíbrio consigo. Exercícios, chás, banhos, velas, orações, mantras, irradiações de energia, de vibrações, todos os trabalhos feitos pela grande falange espiritual visa trabalhar esse ponto. Avaliem na vida de cada um qual o ponto que está. Felicidade, ponto de equilíbrio. Tristeza, ponto de excesso daquilo que nós não valorizamos em nós, mas valorizamos em alguém ou alguma coisa. Medo não é ponto de equilíbrio. Medo, excesso de sentimentos de insegurança, excesso de deveres a serem cumpridos que não foram, e faz o espírito cobrar de si mesmo uma ação. Como medo segura, necessário é que outros ajudem a vencer o medo, seguindo o exemplo bom daquele que medo não tem. Coragem, contrário de medo. Coragem é vontade de ir adiante, mas sem exceder, para que não cause ao próprio espírito, mas dificuldade. Esse ponto que buscamos na mente, no coração, no corpo, na alma, faz com que o espírito consiga viver em paz, alegre, feliz, aproveitando todos os recursos que o seu corpo lhe oferece. Muitos desses reflexos de desequilíbrio estão concentrados no fígado, na cabeça e na coluna. Percebam quantos chegam aqui com problemas na coluna. Os nervos, irradiando esses desequilíbrios, agem como grandes condensadores elétricos que causam retração nos músculos que sustentam toda a cervical. Quando eles se contraem, mudam posição de vértebra, onde começa a haver dificuldade motora, dificuldade de alinhamento. Essas dores muitas vezes ficam escondidas devido às próprias preocupações de outros pontos de nossa vida que julgamos mais importantes do que nós. Conforme vai aprendendo a tocar
o próprio corpo, a massagear o próprio corpo, vai estimulando o organismo a se realinhar, a se reequilibrar. Aproveite pela manhã, inspira bastante ar, segura um pouco o peito, depois solta ar sem mexer os ombros. Começa a trabalhar postura para que possa a saúde ficar melhor. Agachar, levantar, agachar, levantar. Começa a trabalhar postura, joelhos, equilíbrio. Coloque as mãos na parede, de frente a ela. Levante apenas os calcanhares, mexendo a cabeça levemente para frente. Trabalha alinhamento. Pouco a pouco, dia após dia, vai trazendo o equilíbrio da mente, dos pensamentos, vai ajudando a respiração, vai alinhando o espírito a alcançar aquilo que quer. Procure o seu ponto, o ponto que lhe traz forças, porque muitas vezes buscamos apenas os pontos que nos desequilibram. Obrigado. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei. Então você clica nele, inscreva-se em nosso canal, acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar.